Oi pessoal, eu sou Yuri Garfunkel, esse é nosso segundo encontro para falar de criação de história em quadrinhos a partir de modas de viola caipira. Bom, no encontro passado a gente falou um pouco do que são as HQs, as histórias em quadrinhos, como elas se relacionam com outras linguagens, principalmente a arte visual e o cinema um pouco, e fez alguns exercícios a partir de uma canção que a gente escolheu. E nesse encontro a gente vai desenvolver a narrativa dessa canção escolhida e transformar ela propriamente numa história em quadrinhos. Então nesse encontro a gente vai começar a esboçar essa nossa história em quadrinhos e ter uma noção de como se desenvolve uma narrativa e um roteiro, como passar isso para as páginas, no que a gente pode chamar de quadrinização ou decupagem, como se diz em cinema. Para começar, é legal a gente falar um pouco de como se distribuem a narrativa de quadrinhos em quadros ou páginas. A gente tem basicamente duas formas de distribuição da narrativa em imagens dentro dos quadrinhos. A primeira dela é o nosso formato tradicional do livro, onde os quadros vão ser divididos em duas páginas, a da direita e da esquerda, pensando que sempre que o leitor abre ou vira uma página, ele vai ter a visão completa de todos os quadros que completam aquela página. Isso é muito interessante na narrativa de quadrinhos, porque diferente do cinema, onde o espectador acompanha quadro a quadro do que vai acontecer, dentro dos quadrinhos a gente já tem uma visão do passado e do futuro. Então o nosso momento presente é sempre o quadro que está guiando o nosso olhar. No caso da nossa leitura ocidental, sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. E no caso da leitura no sentido oriental, como acontece nos mangás japoneses, coreanos, a leitura também se dá de cima para baixo, só que da direita para a esquerda. E existe, claro, hoje os quadrinhos digitais para leitura na internet, onde aí já acontece uma forma diferenciada de leitura, que é uma leitura mais linear, no sentido onde a gente vai correr as páginas quase como um scroll, e o leitor não vai ter essa visão das duas páginas ao mesmo tempo. A visão dele vai ser fechada, ele vai ter o acesso a menos quadros por vez. É até possível, existem histórias em quadrinhos digitais onde você lê um quadro por vez e vai subindo a página. E essa leitura pode ser tanto vertical, ou seja, os quadros vão subindo, quanto horizontal. Mas para o nosso exercício, a gente vai se manter no sentido tradicional da nossa leitura, então da esquerda para a direita e no formato de livro. Porque é um formato muito interessante justamente por esse aspecto que eu comentei, onde o leitor, virando a página, ele vai ter acesso, ele vai conscientizar toda uma cena que acontece ali. Claro, por mais que a gente tenha a tendência da leitura a começar do primeiro quadro, a gente vai ter, ainda que de rabo de olho, a visão do último quadro da segunda página. Então a gente tem que contar que o leitor, as grandes surpresas na leitura de quadrinho, que vai prender o leitor à leitura, é justamente a surpresa que acontece quando ele vira a página. Isso é um elemento muito importante para a gente pensar tanto na distribuição da nossa narrativa, para que ela seja distribuída, claro, em páginas, mas principalmente em duas páginas, e também para que a cada duas páginas a gente possa causar uma revolução ou um passo a mais na história que vá surpreendendo e chamando a atenção do leitor, para que essa história seja realmente interessante e estimule a leitura do começo ao fim. Esse sentido de leitura, ele gera um componente muito importante que a gente chama de quadro trampolim, que é sempre o último quadro da página da direita, que é o quadro onde a gente vai gerar um mistério, uma instiga, para que o leitor tenha vontade de saber o que vai acontecer, como a história continua e vire a página. Então esse por exemplo, é um elemento muito interessante da gente pensar sempre na construção e na quadrinização de um roteiro, em como dividir esse roteiro em quadros, claro, mas consequentemente em páginas, e como trazer uma leitura interessante para o leitor, pensando no caso do livro em duas páginas, onde o último quadrinho sempre impulsiona que o leitor vire a página e continue assim a história. Outro elemento muito interessante nos quadrinhos, que é bem específico dessa linguagem, é o que a gente chama de sarjeta, que é
é aquele espaço que existe entre um quadrinho e o outro. E esse espaço é muito importante, porque dependendo da sequência de imagens que a gente está narrando ali com os nossos desenhos, essa sarjeta pode significar tanto uma passagem de 1 segundo, ou seja, se a gente está narrando uma ação, como é o caso aqui do nosso voo da garça, onde a gente está praticamente acompanhando o movimento desse voo com a câmera e apontando 3 frames importantes, onde ela vai, retorna e volta, 4 frames no caso desse último frame onde ela pousa, a gente está propondo um intervalo de alguns segundos entre um quadro e outro. Mas, já no caso aqui onde eu coloquei esse quadro trampolim aqui, que é onde ele vai comparar a queda do botão de rosa com uma gota de sangue, e isso vai remeter ele a uma lembrança do passado, a gente vai estar entre um quadro e outro, e numa virada de página, esse tempo entre um quadro e outro é de vários anos. E a gente está lidando inclusive com uma leitura não linear do tempo, porque a gente está propondo aí que o personagem está tendo uma lembrança dentro enfim, dos sentimentos dele. É uma proposta mais onírica. São lembranças sentimentais dele, na verdade, porque ele vai se lembrar desse histórico dele, culminando nessa saudade que ele traz, né, que a gente mostrou aqui através da medalha, desse retrato que ele guarda na medalha, de um amor do passado, digamos. Então, é justamente na sarjeta, que é o intervalo entre um quadro e outro, que o leitor ele tem um espaço dele onde ele está sozinho para entender a história. Isso é muito interessante na narrativa de quadrinhos, porque diferente de uma narrativa cinematográfica, onde o espectador vai ter ali todo o tempo contado pelo tempo da edição do filme, ele vai ter um enquadramento e todos os movimentos dados e a trilha sonora inclusive, ele se torna muito mais um espectador passivo do que na leitura de um quadrinho, onde ele vai colocar o próprio tempo dele, não só o tempo de leitura, o quanto ele se demora numa página, entre um quadro e outro, mas ele que vai entender e deduzir o tempo que existe entre um quadro e outro. Isso se dá exatamente nesse espaço que a gente chama de sarjeta. Outra coisa muito interessante da gente conversar aqui é como se dá a sensação de espaço no leitor, né? Como colocar o leitor dentro de um ambiente e fazer com que ele se sinta ali presente. Muitas vezes a gente olha um quadro de longe e entende aquilo como a representação de uma imagem. Mas como trazer o leitor como se ele não estivesse vendo uma imagem representada, e sim entrando em um universo. Então, nesse sentido, tem vários elementos importantes, mas um que a gente pode pensar e conversar aqui é justamente a borda do quadro. Quando a gente observa essas molduras dos quadros dentro de uma narrativa em quadrinhos, a gente, claro, está tendo como referência sempre a moldura de um quadro na parede, que costuma ser uma imagem estática distante de nós, né? E quando a gente rompe essa barreira e tira essa moldura, isso traz ao leitor a impressão de que ele está mergulhando no quadro, pela ausência da moldura. Então nessa primeira página eu quis dar ênfase, claro, primeiro ao movimento da garça, para isso abrir a história e dar essa sensação de movimento no começo. Depois esse fundo bem aberto e sem moldura, para que a gente coloque o leitor nesse local, que é a beira do porto, do Rio Paraná, e a princípio não tenha exatamente essa certeza de quem é esse personagem, causar um pequeno mistério com ele que aparece ali de costas, como só um mero observador do voo dessa garça, a princípio. Logo em seguida a gente já mostra a cara dele e essa questão introspectiva que ele está ali, mostra que ele está pensando no passado e observando essa natureza. Então com isso a gente consegue chegar em quadros mais fechados, porque o leitor já tem uma ideia da ambiência onde tudo vai se desenvolver, então a gente não precisa se prender tão fixamente nos detalhes de paisagem e consegue se prender em detalhes de expressão e de fato o que está acontecendo naquela cena, ou seja, a gente começa realmente a narrar a história.
a dar indícios de onde a gente quer chegar com essa narrativa. Então, para esse segundo exercício, a gente vai começar já a rascunhar a nossa história em quadrinhos propriamente. Então, como a gente optou pelo formato de livro a princípio, é importante a gente pensar que dentro dos padrões de editoração de livros atualmente, né, como sempre ocorreu, a gente pensa sempre em múltiplos de 4 páginas, certo? Porque na verdade o livro é feito de uma folha grande, que é dobrada ao meio, e tem os seus 2 lados impressos. Então a gente pensa sempre em quadrinhos como um formato sempre com múltiplo de 4 páginas, incluindo a capa. Então a gente pensa em uma capa e numa contracapa, nas 2 folhas internas, e a partir disso numa primeira folha de rosto, e sempre a partir daí páginas duplas para o quadrinho. Então eu sugeriria para vocês pensar nessa história em 4 páginas a princípio, a não ser que vocês tenham escolhido uma canção bastante longa, ou com uma história profunda, ou talvez uma canção lenta, que vocês gostariam que os quadros fossem grandes e toda a narrativa se desse de forma mais lenta, aí eu passaria para 8 ou até 12 páginas. No meu caso eu achei que, apesar de ser uma canção lenta, introspectiva, ela não tem muita ação, ela é uma canção que fala mais de um momento de sentimento, de saudade, de lembrança, de observação da natureza. E para isso eu achei que 4 páginas seria suficiente. Também porque quando você pretende apresentar um projeto para uma editora, para um edital, o que a gente realmente precisa é um esboço da capa, onde se apresente o conteúdo da história e de preferência um pouco dos personagens principais que vão vivenciar essa história, e geralmente de 3 a 4 páginas sequenciais da história, onde o leitor consiga entender qual vai ser a sua linguagem, qual vai ser a sua abordagem e como é a sua característica narrativa dentro dos quadrinhos, né? Então, para esse primeiro exercício de esboços, eu diria para vocês começarem com desenhos pequenos, dividindo, por exemplo, o que eu faço, eu divido uma folha A4 em 2, dobrando ela, e estabeleço para mim que cada lado da folha vai ser uma página. Com isso eu consigo distribuir os elementos do meu roteiro em quadros ali de uma forma bem solta, bem rabiscada, sem apego nenhum ao desenho nesse momento, para que todos os elementos que estão naquele texto, estão na história que eu quero contar, eles passem para os quadros. E esse é um momento muito importante da gente entender como vai ser contada a nossa história quadro a quadro. Se é uma narrativa rápida, quantos quadros são precisos para narrar uma ação, um movimento, um lugar, uma emoção. Isso tudo, gente, não tem uma regra fixa. O mais importante é a gente ter o nosso instinto e ter conhecimento do assunto que a gente está tratando, não só da música que a gente escolheu, da história que a gente quer contar, mas conhecimento de quadrinhos, né? Para isso a leitura, ter realmente uma vivência, uma experiência anterior com quadrinhos é muito interessante. Então a partir desse primeiro rascunho bem solto, são rabiscos praticamente, onde eu só preciso entender quais elementos eu vou trazer para a minha narrativa e já ter uma primeira ideia dos enquadramentos que eu vou querer apresentar para o leitor. E a partir disso, gente, o que acontece é um processo lento, onde depois desse primeiro rascunho eu faço um segundo, já onde em vez de eu usar metade de uma página para ter as 2 folhas, eu já uso uma folha inteira para cada página, colocando elas lado a lado eu entendo essa narrativa, porque é muito importante, pensando em livro, a gente não está fechado em páginas, são sempre em duplas de páginas, porque a gente tem essa questão de que o leitor ele vai ver as 2 páginas ao mesmo tempo. Estabelecido isso, eu consigo aí sim dividir o que vai para uma página, o que vai para a página da esquerda, o que vai para a página da direita, o que vai ser deixado para a próxima página. Esse processo digamos, o mais difícil de toda a produção de quadrinhos e é onde eu costumo gastar mais tempo. Por outro lado, é um exercício muito interessante
a gente refazer o mesmo desenho várias vezes, porque a gente vai se apropriando dessas formas e vai deixando o nosso traço solto, que é muito importante. Principalmente quando a gente está começando a desenhar, a gente tende a não gostar do desenho, querer apagar, querer refazer aquilo, isso é natural, mas pode ser que a gente olhe para algum esboço anterior e fale, pô, esse esboço estava mais legal do que alguma coisa que eu tenha feito depois. Então eu gosto sempre de guardar o processo inteiro de estudo da minha HQ para ter ela à mão. E no meu caso, aqui eu nem tenho certeza se eu vou colocar o texto ou não, tá? Quando a gente fala de música, como é o nosso caso, tem sempre uma questão de direitos autorais que a gente esbarra, então é importante a gente pesquisar, saber como está a situação de direito autoral, de publicação dessa letra, de quem é a composição e se é possível usar. Então são questões que eu não vou colocar aqui, né, para esses nossos encontros. Mas o que eu acho importante colocar é que essa narrativa, mesmo sem o texto, é importante que o leitor olhe e fique claro a história que está sendo contada. A não ser, claro, que você queira causar com as imagens, com a sequência de imagens, alguma confusão que seja esclarecida a partir do texto ou não. É possível também querer gerar uma confusão no leitor, mas é importante que isso seja proposital e não por uma falta de recurso e uma falta de entendimento da clareza da nossa narrativa. Também por isso eu sempre aconselho que vocês, depois de estabelecido um esboço onde já seja possível enxergar ali os elementos visuais que vão contar essa história, não só dar um tempo e depois rever aquilo, ou seja, não sair produzindo diretamente as páginas finais, para que a gente mesmo possa se acostumar com aquela narrativa e ter certeza que ela está clara, mas também apresentar essa narrativa para alguma pessoa próxima, de preferência um amigo, um parente que goste de história em quadrinhos, que tenha familiaridade com essa leitura, ou talvez não, porque um leitor pouco familiarizado com a linguagem de quadrinhos também pode ter uma visão muito interessante daquela narrativa. E na verdade um quadrinho bem feito, ele não precisa de um leitor acostumado à linguagem. Na verdade, os quadrinhos são uma linguagem muito simples, muito direta e muito prática de se transmitir informações. Então, quanto mais a gente se apropriar dessas qualidades do meio narrativo para contar nessa história, melhor. Mas é importante que nesse momento a história esteja clara e bem entendida nesse rascunho antes da gente passar para a finalização das páginas. A partir desse primeiro esboço feito em A4, é possível passar para uma página final em A3, mas dentro desse meu método eu tenho colocado uma etapa a mais, que é o esboço no formato grande, em A3. Isso tem a ver com o estilo visual e artístico que eu escolhi para contar essa minha história. Isso é muito importante vocês pensarem também, e também fica aqui uma lição de casa para o próximo encontro, que é estabelecido o nosso esboço das páginas em quadrinhos propriamente, é pensar aí sim como finalizar essa história, como dar um acabamento gráfico para ela. Isso inclui se ela vai ser colorida, preto e branco, até como a gente vai colorir isso, se vai ser um colorido digital, um colorido manual, se a gente vai usar uma caneta, que tipo de caneta. Tudo isso são elementos que a gente traz para valorizar e para reforçar elementos da história que a gente quer contar. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a companhia de vocês, espero que tenham aproveitado as dicas. Agradeço ao Centro Cultural Max Pfeffer de Cultura e Sustentabilidade, ao Instituto Jatobá e a Rosane Voz, que possibilitaram esse nosso encontro de hoje. Agradeço ao meu parceiro Mário de Almeida, documentarista de cultura caipira, que editou os vídeos pra gente. Um forte abraço e até o próximo encontro.